o exercício mais difícil, né? Então, pelo menos são o que os alunos, é o que os alunos dizem aqui, né? Que é o mais complicado de fazer. Você teve muita dificuldade para fazer esse? Ó, ele é bem desafiador, tanto é que nele eu não consegui avançar assim muito no metrônomo. O metrônomo meu que eu colocava ele mais ou menos em 40. Tá. Não consegui E passar você disso. conseguiu fazer as 10 páginas? Não, eu estava treinando 10 minutos por dia, eu cheguei na página 5. 5, exato. Então, vamos fazer. Você terminou as 5 ou ia fazer as 5? Não, eu ia fazer a 5. Pronto, então vamos fazer juntos a página 5. Então, Vamos. você tem aí 4 colunas, né? Só para quem está em casa entender, nós estamos fazendo o texto invertido. Então, você Isso. tem uma coluna com texto no sentido convencional e no outro ele está de cabeça para baixo, né? Aí vem normal, outro Sim, de cabeça para baixo. Você chegou a treinar depois virando a apostila e lendo de sim. baixo Aí eu para virei a cima? apostila. Isso. Sim. Isso. E aí, quando você vira de Aí no. cabeça para baixo, que é invertido, fica normal, que é normal fica invertido, né? Isso. Ok, então vamos fazer uma vez. Pode ler. No metrônomo você está usando qual velocidade? 40. 40 é bem rápido. Então vamos lá. Na página 21, Não, no caso aqui, o texto invertido 5 dessa apostila que eu estou está na página 15. 15, tá, 15. Então vamos lá, pode começar. Texto Ok, deixa invertido, página 15. eu só liberar o meu metrônomo aqui. Liberei. Você está usando o PDF, não é o caderno, não, né? Não, não, eu estou com o caderno mesmo. Ah, ok. Eu só estou usando o computador aqui por causa do metrônomo que está nele. Maravilha. Então, pode começar, né? Só tem como ir da esquerda para a direita, que é texto, né? Uma vez, né? Aí Sim. hiperventila. Você lembra de hiperventilar, de aquecer os olhos? O aquecimento dos olhos eu faço antes, né? Assim, Isso, de eu um começar minuto, né? os treinos. 20 segundos Isso. assim, né? 20 assim. Você acha assim, você chega a usar o dedo ou você faz sem o dedo? Não, eu faço sem o dedo. Aí depois eu faço aquele movimento circular também de um lado e para o Isso. outro. Para quem já tem muitas aulas, que é o teu caso, pode fazer o circular e pode fazer também diagonais, né? Sim, Então faz uns 10, 15 segundos assim, 10, 15 segundos assim, horizontal, vertical, semi-metrônomo no sentido horário e sentido anti-horário, né? isso. Ok, uma ideia. É, o nosso espaço começou com uma colisão e explosão. Não, você poderia. Colisão, eu acho que não deve ter colisão, né? Mas não pode conferir, não, sabe? Sim. Você conferia quando você falava? Não, aí depois, na hora que eu ia reler, né? O Ah, texto. sim, na hora que lê, Eu trabalhava no né? mesmo texto. Aí acaba que você confere, né? Você não consegue Isso, aí escapar sim. dessa Mas, por exemplo, situação. agora, né, para você. Porque o Big Bang não é uma colisão, né? O Big Bang é só uma grande explosão, né? E aí o universo entra em expansão, né? Sim. Ok. Então você vai reler e aproveita para confirmar se você viu a palavra colisão. Ok? Então vamos ler mais uma vez, metrônomo no 40, só que você vai virar a apostila, né? Você estava lendo ela nesse sentido aqui, você vai inverter, né? E vai ler de baixo para cima. Porque como é um texto, não tem como ser de outra forma, né? Era Sim. assim que você fazia?
E era assim, exatamente. Eu virava ela e subia, né, Porque se, lendo, no caso. se eu Ela ler descia. assim, né? Aí eu não tem sentido nenhum, né? Não, se eu descer, aí perde sentido exatamente do texto. Claro. Ok. Mas teve aluno que já fez assim, tá? Não deve ter compreendido nada, mas Ele disse que ele falou, ele relatou, não vou dizer o nome, né? Mas ele relatou que tinha dificuldade para poder trazer uma ideia depois, né? sim. Valendo. A palavra colisão tem ela duas vezes no texto. Mas é porque, na verdade, não é do Big Bang, né? Você poderia Sim, ter justificado. Ele está falando aqui sobre, eu li agora, né? Ele está falando sobre a origem das galáxias. sim. E que a origem de uma galáxia pode se dar na colisão de uma nuvem, né? Sim, e Então, aí os gases que ela libera gera isso essa explosão. pode gerar uma movimentação gravitacional em torno, né, daquela explosão e ali se condensar, etc. e tal, né? Uma outra ideia. O universo foi formado a partir, ou evoluiu a partir de uma explosão. Essa é a mesma ideia. Só que não é o universo, ele quer falar da evolução das galáxias. Por isso, quando você falou universo, eu imaginei. Ele deve ter lido um texto sobre o Big Bang, né? Mas Sim, aí, quando eu fui lá conferir, né, ele está falando das formações das galáxias. Você ficou muito centrado só em conferir isso ou você consegue extrair? Porque o texto eu vi que tem uma quantidade gigantesca de informações. sim. Densidade, Ele traz dados, números, volumes, né, de medidas. isso. Aí você percebe que essa segunda ideia ela foi rasa, né? Sim, Ou seja, você sabe que ela traz números e dados sobre as galáxias. Mas sim, aí eu já é só não uma consigo informação. lembrar. Isso, aí já é uma informação, tá lá, mas já é muito rasa, né? Sim, Então tentar ser mais específico agora, aí você faz uma terceira leitura. Na verdade, a ideia de estar lendo e relendo não quer dizer que para uma pessoa entender, que às vezes a pessoa pode interpretar mal, né? Não quer sim, dizer que para ela entender um texto, ela tem que ler várias vezes, não. Na verdade, numa lida, você já é capaz de trazer todas as ideias. Mas é só para a gente estar treinando duas coisas ao mesmo tempo. Porque quando eu coloco o metrônomo, percepção integral, visão da palavra, né? Entendimento de grafemas ou ideogramas, né? Complexidade do texto, ler mais de uma palavra de cada vez, compreensão automática, que é a capacidade de entender enquanto eu leio, e também brincar um pouco com essa coisa de tentar lembrar ideias mais organizadas, né? Com 5 a 9 palavras. sim. Ok. O, e o interessante, porque assim, essa questão de quando você lê um texto mais rápido, e já tem aquele entendimento prévio dele, inclusive para quem está estudando, por exemplo, está buscando algum conhecimento, pode ser que talvez ele pegue esse texto, leia ele rapidamente. Olha, não, isso aqui não é exatamente o que eu estou procurando. Já pode partir para alguma outra coisa para chegar no seu objetivo mais rápido. Sim, para fazer um trabalho de pesquisa, quando se trata de revisões, né? Mas, por exemplo, eu Sim, mesmo, quando você falou, pelo que você falou, eu levei logo para o Big Bang, que como você falou de universo, origem do universo com colisão e explosão. Falei, bom, se for sobre o universo, não teve colisão. Então, você já tem um conhecimento prévio, mas é um texto bem novo, assim, para quem não gosta de astronomia, é um texto que tem detalhes para quem não gosta, não tem, nunca fica lendo sobre astronomia, é bem inédito, né? sim. Tá, então vamos ler mais uma vez. Vamos lá. Acertar ele aqui agora.
E aí? O texto ele fala sobre a evolução sobre a evolução das galáxias, ou seja, pelo menos, né, da formação das estrelas, de como elas são formadas. Ok, está muito raso. Eu preciso de uma ideia com mais elementos. Mais elementos, vamos Quando lá. você treinou isso, você procurou trazer esses detalhes? Não busquei assim, aqueles detalhes muito profundos. Eu sempre ia Por nas exemplo, ideias. né, ele fala que o tamanho, né, de uma galáxia é de 50 a 100 mil anos-luz. Né? Sim. É um dado. Ele fala que o vazio, né, ou seja, o vácuo, é de meio a uma partícula por centímetro cúbico, mas que a densidade de uma galáxia pode chegar a milhares de partículas por centímetro cúbico, ou seja, nos lugares que tem massa. Sim. Entendeu? Ou seja, são detalhes que estão lá, né? E ali tem bem uns 20 ou 30 detalhes, né? Então, ele traz uma riqueza de dados aqui no texto, né? isso. Então, acho que esse é até o texto mais rico de detalhes, né? Ele fala, né, que inclusive é mais denso que o Sol, né? A densidade de uma galáxia e tal. Mas o interessante é quando você for buscar, está sempre procurando quem, onde, quando, quanto, como que foi, né? E não apenas elementos gerais, assim, superficiais, né? Sobre a formação de uma galáxia pode se dar com a colisão de duas nuvens, né, de alta densidade, formando ali tal. Então, sair disso, procurar mesmo um detalhe, onde, quando, né, quanto, né, exatamente. Então, está sempre procurando esses elementos. Quer ver? Puxa mais uma última lida e tenta trazer um detalhe mais específico. O problema é que, às vezes, você fica muito focado em achar um detalhe e é bom que isso seja espontâneo, porque senão você não consegue ver o texto como um todo. Às vezes, quando eu leio para trazer só um detalhe, eu não vejo o texto todo, tá? E como eu te disse, a releitura não é com a finalidade de tentar lembrar. O lembrar é apenas um ensaio, assim, uma coisa espontânea, de coisas que eu vi, eu vou falar uma. Tá? E no seu caso, você notou, e mesmo na terceira lida, você ainda não tem o domínio das informações. Sim. E aí tem uma diferença grande na execução do exercício, em como fazer. Eu não releio para descobrir o que eu não sabia. Eu releio para poder fazer o exercício fisiológico, de olho, de campo, de ler mais de uma palavra de cada vez, de ritmo. Entendeu? A pegada, como é que fica a diferença? Ok, vamos lá, uma última lida. Sim.
Aí o que que acontece aqui? Na realidade, por exemplo, você vê que trata aqui de medidas. Por exemplo, tem uma situação aqui que ele coloca, que há galáxias que têm que é entre 100 mil e 10 milhões de vezes maior do que, por exemplo, o nosso Sol. Até porque o Sol está dentro de um sistema, está dentro de uma galáxia, né? Sim. Que é a Via Láctea, né? Tá, então, legal. Não é fácil esse exercício é só para quem já fez muitas aulas, tá? Então, o normal é que seja difícil. Se for fácil, é para quem está no começo, tá? Então, o normal é que seja complexo mesmo. Então, eu nem vou te mudar de bloco, mas para facilitar, você pode fazer assim. Um dia você treina com palavras invertidas no caderno verde, no caderno intermediário. No outro dia, você treina com texto invertido. Tá no caderno intermediário aqui, vai ter palavras invertidas. Isso, tem ele também. Se eu não me engano, é a 21. Achou? Tá? Não, aí é texto com números na 21 aqui. Não. Caderno intermediário, palavras invertidas. Tá? Dia você correto. Então, me perdoe, eu estou aqui no... Você vai fazer no mesmo bloco, né? Você vai fazer o número 5, o 6, 7, 8, 9, 10. E você vai fazer, no outro dia, você faz só com palavras, virando também a apostila. Porque no caso das palavras, ela não tem enredo. E aí ele vai fluir um pouco a parte mecânica da observação das palavras, né? Dos signos. Sim. E por sinal, aqui eu já estou olhando as palavras aqui, ela é a mesma daquela apostila de introdução, só que aqui as palavras estão invertidas. Olha aí. Então, bacana. Então, o legal disso aí é que você pode fazer saltos com ele, você pode fazer em zigue-zague, você pode fazer da direita para a esquerda, o texto não, certo? Você pode fazer de cabeça para baixo, porque é como se fosse quase a mesma coisa. Mas mesmo virando de cabeça para baixo, você pode começar de cima para baixo ou de baixo para cima. Ou seja, você vai ganhar mais flexibilidade na percepção. Sim. Tá certo? E aí vai ficar mais fácil você identificar os textos. Não. Ok. Então, eu vou treinar no intermediário e vou fazer esse treinamento aqui. Isso, eu ia te jogar no outro bloco, mas eu vi que você pode aproveitar melhor esse bloco aí. Sim. Aí eu vou continuar trabalhando ele